amados irmãos e irmãs aqui da Igreja Matriz, e os nossos queridos ouvintes que nos acompanham através da mídia. Padre Jorge citou no início um salmo muito bonito: que alegria quando eu ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa deve ser a principal motivação de sairmos de nossas casas para chegarmos à casa do Senhor. Alegria. Possa ser que a tristeza, a dor, a angústia, o ressentimento estejam dentro do cristão. Essa alma deve sempre resplandecer de alegria, porque onde Deus habita, tem alegria. A vida é filho, é alicerçada quando a gente coloca em primeiro lugar o Rei de Deus. Meu irmão, meu irmão, domingo é o dia do Senhor. Domingo é para que a igreja esteja como está agora, cheia dos fiéis que amam a Deus, que temem a Deus, que buscam o Senhor. Por isso que você tem essa é a maravilha, a beleza. E nesse contexto da festa do nosso glorioso São Pedro, ele que tem a chave. Todos nós temos chaves em nossas casas. Quem está dentro de casa abre a porta se quiser e para quem quiser. Mas alguém Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, ficarei com você. Então a porta dessa casa é aberta para todo mundo, e aberta para que o céu se desça, se derrame, preencha o nosso coração, marcado pela tristeza, marcado pela solidão, fundamentalmente pelo que nós vimos no Evangelho, na liturgia de hoje. Ser cristão não é fácil, mas é muito bom. A liturgia tem que falar disso. No Evangelho, Jesus começa falando sobre não descer. 3 vezes apareceu essa expressão, não descer. A cultura de hoje, o mundo de hoje, é marcado pelo medo. Tem gente que tem medo da igreja. Recentemente uma pessoa me disse isso: eu não vou à igreja, eu tenho medo que as pessoas ficam olhando os lados do outro, olhar se estão bem vestidos. Não é problema dos outros, é seu que diz isso. O medo é seu. Tenho medo de sair de casa, porque não sei quando chegar se a casa vai me cheia. Tenho medo de deixar algum idoso sozinho em casa. Tenho medo de quando chegar meu filho me arrebentar da casa, porque eu já droga, tenho roubado a paz. E as famílias sofrem com isso. Então o medo está muito presente em nossos vidas. Medo do casamento. Mas ninguém quer mais casar. Medo de conviver. Se eu tenho medo de casar, é porque eu tenho medo de viver com aquela pessoa. O casamento não dá certo. Medo da profissão. Talvez seja um sacramento, mas vocês têm medo. E a confissão é lugar da tortura. Já dizia o Papa Francisco. É lugar de alívio. De alívio. Isso mesmo. Por isso que a gente vive assim, muito com medo. Às vezes até você diz: eu não vou sair de casa porque se eu encontrar determinada pessoa, eu tenho medo. Quantos de nós carregamos medos da infância? Nós, como pais, não em confissão, que a gente não pode dizer, mas em direção espiritual, que estudamos de pessoas de 30, 40, 60 anos, que disseram assim: eu não me casei porque fui abusada na infância, tive medo de casamento, esse tive um horror na vida. É um medo, é um trauma, muito ruim, não nos faz bem entender. Hoje, às vezes, nós estamos aqui na casa de Deus, alegres, felizes e contentes, mas nem sempre a gente olha para uma pessoa no olho, desconhecida, a gente olha isso. Ele pode dizer: você está olhando o quê? Você quer o quê? Exatamente. Enquanto que o olhar nos permite esse encontro, essa proximidade. É tão bonito isso. Maravilhoso quando a gente consegue olhar para alguém e a
não devemos ter medo de olhar para ninguém, não. Quando a gente olha, porque a gente quer penetrar na intimidade, e olhar e não ser do julgamento, do preconceito, nem da agressividade, mas da pergunta, do afago, da proximidade. Isso é muito bom. Digo como padre, 27 anos, vou fazer agora o padre. Aí comecei a gente sabe disso. Mas é impressionante como a gente foge muito das pessoas. E é por isso que Jesus falava aos discípulos: quem foi à missa, hoje está no dia, domingo próximo passado, viu que Jesus escolheu os 12, os enviou e deu autoridade sobre eles, para tudo, inclusive de expulsar o mal. Hoje ele continuou falando na mesma sequência do domingo passado, quer dizer, vocês vão enfrentar problemas, vocês vão ser perseguidos, vão sofrer todo tipo de difamação e calúnia. O que Jesus disse a eles: não prometeu abundância, não prometeu casa, e o outro evangelho vai dizer de outra forma: casas, terras, campos e perseguições, mas no futuro a vida eterna. Eu sou claro, porque eu quero a vida eterna, eu quero o céu. E você está aqui porque você quer o céu. Por isso que o Evangelho é muito bonito para a nossa reflexão. Por quê? Porque Jesus dizia para nós muitas coisas bonitas e São Mateus coloca alguns contrastes, não é? No Santo Evangelho que nós vimos, muito bonito. Ele dizia assim para nós recordar: o que está encoberto vem a ser conhecido. Tem gente que diz assim: eu já plantei muito, graças a Deus, faz muito tempo e ninguém sabe. Agora, retorno existe, todo mundo sabe. Não é castigo, não, é retorno. A vida, o dia a dia é um campo de semeador. Aonde quer que eu vá? Eu vim aqui, eu estou semeando, eu vou colher no dia que eu estou fazendo aqui agora. Não tenho dúvida. Colher pelo contra-testemunho é outra coisa. Mas colher porque eu fiz bem, ser caluniado, maltratado, difamado, coisas horríveis. E às vezes dizem, as lideranças da igreja se fala mal do bispo, se fala mal do padre, se fala mal do seu grupo. Quer dizer, qual é a nossa missão? Não ter medo disso. Por isso que a evangelização não se expande muito, porque nós temos medo de evangelizar, até dentro do próprio grupo. Acho que ele tem esse medo, ele chama a atenção para que desaloguemos esse medo. São João Evangelista, ele diz: o amor arranca o medo. É verdade. Uma mãe, quando vê o filho no perigo, ela pode estar espedaçada, mas ela se lança para salvar o filho. Não é verdade? É. Então o amor vai ao encontro, mas nós nos escondemos muito, e até dos nossos males, das nossas ruindades, e a Evangelho vai lhe chamar a atenção. Então aquilo que é dito na luz, que seja proclamado; aquilo que é dito na escuridão, seja proclamado à luz. É verdade. Jesus, já observaram no Evangelho, Jesus não pregou à noite, não. Me diga se tem pregação dele à noite, era de dia. Mas aqui ele está falando aos apóstolos, aos discípulos, à igreja. Está falando ao Padre Paulo, ao Padre Jorge e a você que está aqui. Se nós conhecemos a força do Evangelho, não deixemos só para nós guardar entre quatro paredes, no grupo. Ele dizia que seja proclamado depois da lei. Imaginar essas metáforas tão bonitas. Subir aqui na torre da televisão, quem está lá pregando é metáfora. Mas o que é a teologia mariana, que dizer São Mateus? A palavra de Deus é para sair, para ir ao mundo dos outros, não é para guardar só para mim. Foi muito bom. Bate palma, o Evangelho bonito, a leitura bonita. Leva a palavra para o teu cotidiano, para a tua vida, para a tua casa. A palavra é luz. Por isso a gente sai da escuridão para levar
essa luz que dá sentido, não tem a respeito daqueles que matam o corpo. Eu outro dia fiquei assustado. Aqui se mata muita gente. Eu já vi tanto. Olha, conheceu fulano, matou. Gente, o pessoal agressivo mata mesmo, a gente sabe disso. Quem é agressivo mata. Mas Jesus dizia para os apóstolos, para nós, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Se mata muita gente. Mas ao matar, você não está matando a alma. O corpo